Estamos de volta e faça o seu cadastro no site istemanaus.com.br para concorrer a uma secadora Brastemp oferta do Lava Jato do Zé. Mas quando eu ligar para você, não diga alô, diga Isto é Manaus e você terá que estar assistindo o programa. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o psicólogo Dr. Isaac Oliveira. É só conferir. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Isaac Oliveira, que tem o seu contato através do telefone 991 11 6364. Doutor, a gente ficamos sabendo que você está com um novo desafio de trabalho. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Hoje nós estamos com um desafio muito grande na primeira vara de dignidade sexual de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, né? Então esse é um grande desafio, fazer com que a sociedade compreenda e entenda que é algo pernicioso, é algo que não é interessante para a sociedade moderna. Ainda vemos muito essa questão do estupro de vulneráveis, né, estupro por meio de violência contra adolescentes. E hoje nós estamos com esse desafio, né, fazendo com que a contribuição da psicologia esteja em alta, né, para que essa escuta especializada, no depoimento especial, seja colocado como um dos instrumentos para que essas crianças falem, né, em juízo sobre as violências que sofreram. Mas antes disso, nós temos que falar sobre sociedade, sobre o entendimento da sexualidade, sobre a educação, sobre as escolas, sobre a cultura, né? O cara que é um estuprador, isso é uma patologia ou é um desejo, um prazer dele? Não, isso é uma patologia. É uma patologia que está no campo das parafilias, está no campo do transtorno de personalidade, como a psicopatia, né? O ser psicopata, né? Então, muito cuidadosamente é feita uma análise, né, de caso a caso, de vítima a vítima, para que a gente tenha a percepção de fato do crime, né, do que houve, como aconteceu, de que forma aconteceu, aonde aconteceu, quantas vezes aconteceu. Mas antes disso tudo, antes de a gente falar de crime, de abuso sexual, você tocou num ponto hiper importante. Nós temos que falar de educação, porque é na educação dos valores morais, na educação na família dada pelos valores morais, na educação formal, que é na escola, ou o olhar da sociedade para essas crianças, que nós vamos fazer com que essas situações, quando estiver acontecendo, seja vista de uma forma rápida, ou que isso nem venha a acontecer, né? Agora, a gente vê como é que está a situação de Manaus em si, comparando aos outros estados. Porque a gente vê muito, são as pessoas de dentro de casa, são as mães que separam, e aí pegam novos maridos, novos amantes, e esses aí, por sua vez, vão e brutalizam os próprios filhos, as próprias filhas. Isso, como é que uma pessoa, uma família, quando é dizimada, que há uma separação, o que essa mulher tem que ter como preocupação básica para botar outra pessoa dentro de casa? Você falou uma coisa muito importante. Hoje a estatística demonstra que, em primeiro lugar, a violência sexual ela se dá intrafamiliar. Realmente esse é o ponto principal. E a dica que eu dou, sem dúvida nenhuma, primeiramente é o conhecimento da mãe para com esse filho. Comportamento, acompanhamento diário do seu comportamento, acompanhamento diário das mídias sociais, acompanhamento diário na escola, e fazer com que essa criança seja educada também para essa situação que realmente ocorre em todo o Brasil, em todo o mundo. Lógico que aqui nós temos um índice muito alto. A gente busca entender se é por meio dessa comunicação que há a comunicação da violência, ou sobre o entendimento do contexto do conhecimento da informação, né? Que a gente começa a observar pelas nossas experiências, que é mais pelo contexto da informação. Mas a gente ainda tem muitos problemas de informação, porque é um crime
velado, é um crime que acontece muitas das vezes entre o agressor e a vítima. Até para comprovabilidade é algo difícil, mas não é impossível. Nós temos grandes recursos hoje, como protocolos internacionais, para fazer com que a vítima declare e relate todo o processo que ela passou enquanto vítima. Mas assim, um aconselhamento maior para essa mãe é conhecer o filho, é ver as mudanças comportamentais e não o seu novo no marido. Não. Desculpa, não necessariamente, porque se a gente partir do princípio que por esse motivo pode ocorrer uma violência, a gente vai demonizar todos os comportamentos existentes, né? Como um novo companheiro, ou um tio, né? Ou um vizinho, mas que nós devemos ficar atentos. Essa é a principal dica, a atenção no comportamento. Por exemplo, nós estávamos falando de depressão. Um dos comportamentos primários de crianças ou adolescentes, mas vítimas de violência sexual, é querer se isolar, é começar a temer sua própria intimidade. Eu já me deparei com uma mãe dizendo, quando eu observei minha filha trocar de roupa, eu vi que o corpo dela estava mudando. E eu entendi que aquele corpo em mudança não era natural para a idade dela. E ela tinha razão. Quando ela abordou a filha para perguntar se estava acontecendo algo de diferente na vida dela, a criança caiu em pranto, se sentindo muito culpada por achar que a violência sexual era motivada pelo próprio comportamento e não era, porque nós temos que entender que o responsável pela criança é o adulto. A criança não pode se sentir culpada de forma nenhuma se um adulto está violentando ela. Porque quem tem culpa nesse cenário é o adulto, por saber eticamente e moralmente que ele não deve buscar essa satisfação do prazer em um corpo infantil. Nós falamos de educação. Agora, como é que é nesse novo trabalho seu, nesse novo desafio? Como é que você lida com o caso daquelas famílias que são menos cultos, com menos posses financeiras? Como é que funciona? Exatamente. Isso é algo que a gente não alcança, porque a gente está no fim, a gente está na ação judicial. Mas eu, enquanto profissional da psicologia e da educação, digo que nós temos que fazer com que a nossa educação seja muito mais fundamentada, valorizar os professores, fazer com que haja treinamentos, isso é o principal dentro das escolas, treinamento nos conselhos tutelares, para que eles entendam e saibam manobrar toda essa demanda de abuso sexual. Olha, nós agora, no mês de maio, nós estamos, no dia 18 de maio, nós vamos falar muito sobre violência sexual, porque é o mês e o dia do combate à violência sexual. Então não é só um dia ou um mês que nós devemos falar sobre violência sexual. É o ano todo, é nas escolas, com educação sexual, com responsabilidade, com profissionais habilitados, com profissionais que detêm esse conhecimento para saber como abordar, saber como dizer, de que forma dizer, porque as crianças ainda devemos observar o seu desenvolvimento psíquico, o seu desenvolvimento social, né? Não é qualquer criança ou adolescente que eu vou falar de tal forma. Eu tenho que chegar ao processo cognitivo dela, ao desenvolvimento dela para abordar e saber abordar. Às vezes ludicamente, às vezes de uma forma mais interativa. Nós temos que entender essa dinâmica de desenvolvimento de cada pessoa, de cada adolescente e de cada criança. Doutor, e quais são as sequelas que um adolescente ou que uma criança vai ter no futuro quando abortado, quando abusado sexualmente? Então, muitas pessoas perguntam, a pessoa que foi abusada, ela vai ser um abusador? Não, isso é entre mito e verdade, isso é um mito. Mas a pessoa que passou por um abuso sexual vai ter várias oportunidades de superação. Ela pode sim superar negativamente. Ela pode no futuro ser um sujeito depressivo. Ela pode no futuro desencadear um transtorno do pânico. Ela pode no futuro sofrer sequelas ressignificativas ao trauma, porque o trauma é uma fixação psíquica traumática que pode levá-la no futuro, ou ela ressignifica em termos de superação, ou ela ressignifica de uma forma que não vai fazer com que ela tenha uma boa interação social. Então, gente, lembram vocês que o Dr. Isaac Oliveira
tem o seu contato através do 99111 6364. Bastante fácil, é um psicólogo, está vendo que conhecimento é o que não falta para ele. E essa aula que nós tivemos aqui, essa consulta, vai valer muito a pena. Porque quantas pessoas não gostariam de estar fazendo uma pergunta hoje? Mas essa interação do programa com o telespectador nós ainda não conseguimos fazer. Prometo para vocês que a gente está estudando, onde a gente vai ter a oportunidade de trazer as perguntas e você tirar as suas dúvidas aqui com a gente direto. Mas, infelizmente, nós temos que encerrar porque o nosso tempo é pequeno, já vamos para o segundo bloco, sacrificando uma outra sequência do programa. Cabe-nos um agradecimento especial à doutora Raquel, ao Fábio aqui da Vineria Adega, que fica na Maceió, em frente ao Ministério da Agricultura, telefone 3658-3435 e o WhatsApp 981930777. Muito obrigado pela gentileza de nos emprestar esse cenário fantástico, esse mundo dos vinhos que fascina não só a mim, mas muitas pessoas, e onde você tem a oportunidade de bater um bom papo e jogar uma conversa fora e até usufruir de uma gastronomia perfeita. Dr. Isaac, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco e nos encontramos então no próximo sábado, às 11h30 da manhã, na sua nova TV em Tempo, Canal 10 TV SBT e a sua TV web www.istoemanaus.com.br 24 horas. Até lá!